Levítico 14, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será trazido ao sacerdote. E o sacerdote sairá do acampamento, e o sacerdote o examinará, e eis que se a praga de lepra estiver curada no leproso, então o sacerdote ordenará que se tome para aqueles que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e madeira do cedro, e escarlate, e hisopo. Esses versículos querem dizer que se Deus, em sua graça, tomou providências para a restauração de pessoas consideradas impuras por causa de doenças de pele, os sacerdotes não curavam a pessoa afetada. Elas apenas diagnosticavam a doença e ajudavam com os rituais religiosos subsequentes à cura da pessoa. O capítulo 14 aponta para a graça de Deus que promove para que o povo afetado pelas doenças voltasse à comunidade dos fiéis. E o exame das pessoas afligidas por uma doença de pele tinha de ser feito por fora do acampamento no caso da doença não ter sido erradicada completamente. O acampamento era um lugar de grande importância cerimonial em Levítico, por ser o local onde ficava o tabernáculo da congregação. Pessoas e coisas consideradas impuras deviam ser levadas para fora do acampamento, onde se jogava fora as cinzas. Enterrava-se os cadáveres, oferecia-se sacrifícios não legítimos, executava-se blasfemos e bania-se pessoas com doenças de pele. Hebreus em 11 e 13, declara que Jesus sofreu fora das portas. E no versículo 4, mesmo sendo curada, a pessoa tinha de passar por um ritual de purificação que envolvia um sacrifício animal. O escarlate era um pano de lã colorido com tinta vermelha carmesim, feita a partir dos insetos kermes e cochonilha. A planta, conhecida como hisopo, tinha boa qualidade absorvente, era abundante em Israel e estava associada com a purificação. Versículo 5. E o sacerdote ordenará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre as águas correntes. E quanto à ave viva, ela o tomará e a madeira de cedro e a escarlate e o hisopo as molhará com a ave viva no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes. E ele espargirá sobre aquele que há de purificar-se da lepra 7 vezes e o declarará limpo e soltará a ave viva em campo aberto. Esse versículo quer dizer que soltará a ave viva em campo aberto poderia ser em paralelo como o ritual do dia da expiação, em que se libertava um bode emissário, ou poderia representar a libertação da pessoa curada das cadeias da morte, sendo-lhe permitido viver livremente na comunidade. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes e raspará todo o seu cabelo e sua lavará com água, para que ela possa ser limpo, e depois ele entrará no acampamento e ficará fora da sua tenda por 7 dias. Mas será que ao 7º dia ele raspará todo o cabelo da sua cabeça, e sua barba e suas sobrancelhas, e ele raspará todo o cabelo e lavará suas vestes, ele também lavará a sua carne com água e será limpo. E no 8º dia ele tomará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, 3 dízimas de farinha fina, para ofertar de alimento a mistura com óleo e um log de óleo. Esse versículo quer dizer que a pessoa curada podia ficar no acampamento a partir do 8º dia, o qual marcava um novo começo e tem particular importância em Levítico. Geralmente, o 8º dia está associado a descanso e celebração. Versículo 11. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com estas coisas perante o Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela transgressão, e o log de óleo e os moverá por oferta movida perante o Senhor. E ele matará o cordeiro no lugar onde ele mata a oferta pelo pecado, e a oferta queimada no santo lugar, porque assim como a oferta pelo pecado é do sacerdote, também a oferta pela transgressão é coisa santíssima. Esse versículo quer dizer que era necessária uma oferta pela transgressão, porque a pessoa atribulada estava fora da comunidade e separada de Deus por não poder entrar no lugar santo. Essa oferta era singular, era o único sacrifício do sangue no qual o animal inteiro tinha que passar pelo ritual da oferta movida.
Como o sangue do cordeiro era crucial para a oferta, não se podia substituir este sacrifício por dinheiro. Versículo 14. E o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão, e o sacerdote o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo do polegar de sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. Esse versículo quer dizer que o fato de se colocar sangue nas extremidades da pessoa curada simbolizava que todo o seu ser, orelha, mão e pé, deveria ser consagrado a Deus. As orelhas estavam importantes porque as pessoas confessavam seu pecado ao sacerdote. As mãos e os pés eram parte do importante ritual executado no tabernáculo. Versículo 18. E o sacerdote molhará seu dedo direito no óleo que está na sua mão esquerda, e espargirá o óleo com seu dedo esquerdo 7 vezes perante o Senhor. E o restante do óleo que está em sua mão, o sacerdote colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito, em cima do sangue da oferta da transgressão. E o restante do óleo que está na mão do sacerdote, ele o derramará sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, e o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. E aí o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da impureza, e depois ele matará a oferta queimada. E o sacerdote oferecerá a oferta queimada, a oferta de alimentos sobre o altar, e o sacerdote fará expiação por ele, e este será limpo. Esses versículos querem dizer que o sacerdote também deveria trazer uma oferta queimada para fazer expiação pela pessoa que fora curada. A expiação pode significar se limpar, se purgar, purificar ou propiciação. Como resultado, o homem curado seria declarado limpo, portanto, perdoado, pronto para entrar na presença de Deus com confiança. O conceito é importante para a teologia sacrificial do Levítico, porque a propiciação purificava que todos os pecados conhecidos ou não, a linguagem utilizada declarada que a impureza física era purificada, ao passo que a impureza moral tinha que ser perdoada. E se for pobre e não conseguir tanto, então ele tomará um cordeiro para expiação da culpa, em oferta movida para fazer expiação por ele, e a dízima farinha fina misturada com óleo para ofertar de alimentos com log de óleo. E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme se for capaz de alcançar, dos quais um será uma oferta pelo pecado e outro oferta queimada. E ele os trará ao 8º dia para purificação ao sacerdote, à porta do tabernáculo da congregação perante ao Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela transgressão e o log de óleo, e o sacerdote se moverá pela oferta movida perante o Senhor. E ele matará o cordeiro da oferta pela transgressão, e o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão e o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, sobre o dedo grande do seu pé direito. E o sacerdote derramará o óleo na palma da sua própria mão esquerda. E o sacerdote espargirá com o seu dedo direito um pouco de óleo que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote colocará do óleo que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que há de purificar, e no dedo polegar da sua mão direita, e no polegar grande do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela transgressão. E o restante do óleo que está na mão do sacerdote ele colocará sobre a cabeça do que há de purificar para fazer a expiação por ele perante o Senhor. E ele oferecerá uma das rolas ou dos pombinhos conforme as suas condições. Do que for capaz de alcançar será um para a oferta pelo pecado e outro para a oferta queimada como a oferta de alimentos. E o sacerdote fará expiação, porque aqueles que se há de purificar perante ao Senhor. Esta é a lei daqueles quem estiver a praga da lepra, cuja mão não é capaz de alcançar o que pertence à sua purificação. Esse versículo quer dizer que em sua graça Deus promoveu concessões para o pobre.
Versículo 33. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando estiverdes entrado na terra de Canaã, eu vos dou por possessão, e eu colocar a praga da lepra em sua casa da terra, da vossa possessão. E quem possuir a casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há algo como praga em minha casa. E então o sacerdote ordenará que esvaziem a casa, antes que o sacerdote entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não se seja feito impuro. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa, e ele examinará a praga, e eis que se a praga que estiver nas paredes da casa tiver cavidades verdes ou avermelhadas e parecer mais funda do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa pela porta da casa e fechará a casa por 7 dias. E o sacerdote viverá novamente por 7º dia e examinará. E eis que se a praga estiver espalhada nas paredes da casa, então o sacerdote ordenará que ele arranque as pedras e que estiver a praga e que as lance em um lugar impuro fora da cidade. E ele fará com que a casa seja raspada por dentro e ao redor. E eles derramarão o pó que houver raspado fora da cidade em qualquer lugar impuro. E eles tomarão outras pedras e porão no lugar daquelas pedras, e ele tomará outra argamassa e rebocará a casa. E se a praga retornar e brotar na casa, depois de lhe ter arrancado as pedras, e depois da casa ter sido raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e examinará, e eis que se a praga estiver se estendido na casa, e houver lepra ou roedora na casa, isto é impuro. E ele derrubará a casa, e as suas pedras, e a sua madeira, e também todo o barro da casa, e ele levará para fora da cidade em um lugar impuro. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será impuro até a tarde. E aquele que se deitar na casa levará as suas vestes, e o que comer da casa lavará as suas vestes. E o sacerdote entrará para examinar, e eis que se a praga não houver se espalhado na casa, após a casa ter sido rebocada, então o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. E ele tomará para espiar a casa 2 vezes em madeira de cedro, escarlate e isopo. E ele matará uma das aves num vaso de barro sobre as águas correntes. E ele tomará a madeira do cedro e o isopo e a escarlate e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta, e nas águas correntes espargirá a casa 7 vezes. E ele purificará a casa com o sangue da ave e com a água corrente, e com a ave viva e a madeira de cedro, com o isopo e com o escarlate. Mas ele deixará ir a ave viva fora da casa para a cidade, sobre o campo aberto, e fará expiação pela casa e será limpa. E esta é a lei de todo tipo de praga de lepra e da tinha, e da lepra das vestes e da casa, e da inchação, da sarna e da mancha clara, para ensinar quando algo é impuro e quando algo está limpo. Esta é a lei da lepra. Esses versículos finais querem dizer que assim como o mofo em tecidos, em praga da lepra, e uma casa poderia comprometer-se à impureza cerimonial da comunidade, não sendo, portanto, permitido que, pelo fato de poder se espalhar, a praga da lepra era totalmente erradicada. A cerimônia para purificar uma construção com a praga da lepra era parecida com a cerimônia para purificar as pessoas com doenças de pele, exceto por não haver oferta pela transgressão nem pelo pecado em favor da construção, pois ela precisava ser declarada pura, não precisava ser preparada para a comunhão em Deus.